Fala, meus queridos e queridas! Cara, meu Deus do céu, a gente tá começando mais um podcast, mano, que é isso? A gente vai chorar. Meu Deus, depois de meses, dezembro, fevereiro, o Oxe História está voltando depois de... E haja férias, viu? E que férias, viu? Tu é doido. Eu acho que esse ano não se pode reclamar do tempo que foi dado de férias do Oxe História. Então, assim... Direitos trabalhistas em dia, check. Certo? Descanso em dia, check. Samara rindo, check. Silvio do cabelo molhado, check. Sempre. Então, assim, vamos preenchendo os requisitos para começar mais um programa. Meu nome é André Araújo. Estou ao lado de Silvio Joaquim 5 e @Samara Vasconcelos. Ei, fala aí, gente. Vocês devem estar com saudade também, não é possível. Rapaz, tu não tem ideia da Félix que eu tô aqui, tu não tem ideia não, irmão. Irmão, a gente é famoso, cara. A gente é famoso, cara. Eu passo no meio da rua, eu escuto uma voz na minha cabeça. Vocês são famosos. Vocês são famosos. Só pra constar, quem tá ouvindo só as nossas vozes agora, clica lá no YouTube. Tá? Que a gente também tá lá com esse CADpost disponível para tu ver nossas caras, nossas reações. Se assustar. Também tem isso, né? Tem uma risadinha e tal, e tem a famosa enquete. Eu parei de sua galinha de galinhas? Sim, claro. Não tinha por que enfatizar esse claro no final, não entendi. Mas o ponto é esse. E temos aqui também a volta de Semires ao CADpost. Semires, foi bom teu recesso, Semires? Gente, foi ótimo. Tá vendo que quando não é CLT no podcast, aí a gente estende as férias. Só no Oxe História que tem férias. A gente fez um podcast de Getúlio Vargas para justificar isso. Boa. Tudo premeditado. Já fez o marketing muito bem, André. Muito bem, André. Muito bem. Confere lá no podcast. Confere lá. Sei lá. Dá uma conferidinha. Tá lá, hein? Tá lá. Não vai perder. Não perde. Não like. Mas hoje a gente vai ter um tema Samara massa. não pode se apresentar, não. Não, eu não posso. Eu não tenho esse direito. Eu já percebi isso. Ele passa na tua frente. Quando tu tá apresentando, ele corta e vai para outro momento. É assim, mano. Ele me odeia, pô. Ele me odeia. Na moral, não sei nem porque eu tô aqui ainda. Eu achei que quando voltasse de férias eu nem ia estar. Eu ia ser demitida, ia ser expulsa, porque Silvio ele não aguenta ser ofuscado, entendeu? É muito brilho pra ele. Eu posso ter o direito de errar. Mas aí tu erra sempre, entendeu? Aí cansa. Vai na tua aí, irmão. Hashtag Bacurau, se for, vá na paz. É isso, Samara. Você se sentiu aí apresentada agora. A gente se apresenta. Não, tudo bem. Depois dessa... Como foi aí a sua vida, Samara? Como é que você tá? Gente, fala. Eu acho que você perdeu a saudade já, né? Já matou, entendeu? Já matou, É porque quando você ficar um pouco distante, aí você começa a se iludir, achando, poxa, como era legal. Aí volta. Aí quando volta, faz que merda, não era legal. Pô, entendeu? A realidade, o choque da realidade, volta muito rápido. Aí eu olhei pra cara de Silvio, me arrependi. Mas tudo bem. Eu posso entender, Samara. Eu consigo, isso. Tá vendo? O André compreende. Mas já que a gente tá aqui, então fazer o quê? Vamos embora falar sobre o tema de hoje. A gente tá fazendo isso aí, as alunas de Silvio vão dizer que é marcação. É marcação, elas sabem disso. Vão odiar. Tá mandando direct aí. Maria Gabriela, 7º ano B, eu te amo, tá? Mas, poxa, Raquel, eu também te amo, tá, Raquel? Então tá bom, palhaçada. A pior coisa que ele faz é se comprometer, tá ligado? Se comprometer com uma, vai chegar outra. Acabou. Não, acabou. É burro. Porque agora eu vou ver a base nisso. Você é burro. Boa noite, Silvio. Boa noite. Pode prosseguir. Boa noite. Vai, Silvio. Pessoal, estamos encerrando o podcast. Hoje nós vamos trocar um papo massa, sensa, incrível, maluco, cara. E a gente vai se embora para Inglaterra. Vamos comentar as revoluções inglesas. Então, pega tua pipoca, pega teu Billy Ocean, pega teu Michael Jackson, senta no teu sofá, no teus ônibus, que é nosso, na verdade, coletivo, e vamos embora escutar. Ei! Meu Deus. Calma, temos pessoas que escutam a gente no carro. Então nós também somos democráticos para essas pessoas também. Tem. Hashtag eu te ouvo. Vamos embora.
Gente, rapidinho, inclusive, falando nisso, quando vocês ouvirem a gente, lembrem, tira uma fotinha, posta no Instagram, marca o @do Oxi, dá essa moral. Sabe o que faz, né, Samarinha? Sabe o que faz. Por favor, né? Fala dela. Fala dela, mas tudo bem. Marca a gente, na moral, é importantíssimo. Nem dói a mão, pô. Eita, como é marqueteira, viu? Nem dói, pessoal. É melhor garantir, botando lá o @ da gente e tal. Aí depois tá aí, ó, com a mão, com osteoporose, inflamando no osso. Não sabe por que foi. É porque não usou a mãozinha, não exercitou pra compartilhar. Poxa, história oficialmente passa dos limites. Exatamente. Mas isso é bom. Isso é bom. Aí depois vai estar aí tu, dependendo de Débora Ladim para responder uma questão de prova. Vai poder? Esse cara não depende da nossa história. Esse é o primeiro podcast do ano que não precisa. Tu pode deixar a Débora Ladim em paz, mano. Não posso, ela não me deixa. Ela não me deixa. É a inveja, porque ela tem um mágico do lado dela e ele não. Ela é Ladim, ele não. Ela é Disney e ele não. Isso é inveja. Esse cara não consegue deixar a Débora Ladim em paz, mano. Vai lá, Silvio. Vai, Silvio. Eu não tô nem aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre revoluções inglesas. Já reúna suas condições mentais, psíquicas, financeiras e políticas e vamos embora conversar. Ei, eu disse 1, 2, 3. Vem a vinheta que tá pronta. André tava com muita saudade, ele até dançou, cara. Parou, velho. Parou. Acabou a vinheta, Silvio. Acabou a vinheta, cara. Foi muito legal. Obrigado, você dançou muito. Samara tá... Chocada. Ela tá incrédula. Para ver essa reação, acesse YouTube/Oxi História e o programa sobre revolução inglesa. Samara tá em choque, irmão. Eu não esperava por esse momento, cara. O Silvio começou a miar. Mil. Gente, como vocês viram, vai ano, volta ano, nada muda. Silvão, bem-vindo de volta, Silvão, bem-vindo. Bem-vindo, amigo Silvio. E ele travou e ficou mesmo. E a cara que ele travou? Voltou, e pior, voltou, meu irmão, voltou. o melhor é que ele volta, tá ligado? Assim, no meio da como se nada. Voltei, ai, Recife. Ei, hoje o nosso papo é sobre revoluções inglesas e vamos começar com o pé direito. Podemos, Wilson. Lá na Inglaterra, irmão, papo 10. Foi tapa para dar em 10 que um comeu sozinho. As revoluções inglesas, perceba, a gente usa no plural mesmo. Christopher Hill, grande historiador inglês, ele me solta o seguinte para tentar falar um pouco sobre esse século XVII, que é o século das revoluções inglesas. Ele fala o seguinte: não houve século mais importante para definir a história inglesa do que o século XVII. Foi nesse momento aí em que os rumos para a história política da Inglaterra foram traçados. E que danado aconteceu nesse momento? Posso te dizer sem spoiler e com spoiler: um rei perdeu a cabeça. Pela primeira vez na história, um rei foi assassinado em praça pública. Vamos crescer mais? Os nobres começam a ser saqueados de forma literal. Ei, estamos vivendo a reverberação completa do que o Lutero fez lá na Alemanha. Veja, de uma vez por todas, as revoluções inglesas é muito didática para aprender história, porque é uma aula sobre permanência e ruptura. O que o Lutero fez na Alemanha, no interiorzinho da Alemanha, repercutiu internacionalmente ao ponto de ajudar a criar todo um aparato estatal novo, a criar todo um aparato social jamais visto. O Lutero vai ter uma grande influência nisso aí. Afinal, o Lutero, ele simplesmente questionou a Igreja Católica de dentro. O Lutero era padre, minha gente. Ao questionar as bases da Igreja Católica, e as bases, no que eu digo, é no conceito teológico, no conceito social.
Lutero questionou, para você ter ideia, a visão de como se enxergar Deus. Isso, os movimentos heréticos, que assim chamados, né, não chegaram a questionar. Então, o Lutero ele vai criar uma importância gravíssima nisso e que vai dar precedente para surgir novas interpretações do cristianismo. Uma dessas surge na Inglaterra. Eu estou tentando fazer com que você entenda a gravidade do que rolou dentro da Inglaterra. Preste atenção. Começa com uma ideia religiosa, passa por interesses políticos, passa por interesses sociais, passa por interesses econômicos. Afinal, é as revoluções inglesas que vão dar brecha, que vão dar margem para o estabelecimento da burguesia. A burguesia é a grande figura do século XVIII, é a grande figura do século XIX, é a grande figura do século XX, é a grande figura do século XXI. Então, as revoluções inglesas, eu até já conversei com o André um dia desses, eu não sei se tu lembra, mas era no sentido de, cara, como é que as revoluções inglesas não têm tanta importância assim? A gente fala muito e exalta muito a Revolução Francesa, sim, teve a sua importância gigantesca, mas eu não entendo esse quase que desmerecimento das revoluções inglesas. Um dos grandes motivos para a gente fazer esse podcast de revoluções inglesas é a falta de conteúdo de revoluções inglesas na internet. Você procura no YouTube, você procura em podcast, basicamente é inexistente, sabe? E esse é um dos grandes motivos, né? Sim, de fato, e isso é muito verdade. A Revolução Francesa, né, veio depois e acaba levando todo o mérito dessa grande revolução burguesa do século, até por ter se tornado também um marco histórico, né? Isso também acaba tornando ela também muito relevante, por ser um grande marco histórico na Idade Moderna, né? E, enfim, para passar depois para a próxima idade, que seria, né, a contemporânea. Não nos entendam mal. Não entendam, a gente não querem de jeito nenhum relativizar a Revolução Francesa. Nunca, nunca. Mas estamos aqui querendo pontuar que um grande marco histórico acaba sendo renegado, esquecido ali nas páginas de história. Isso, ao meu ver, é um grande erro. Porque assim, ó, se a gente fosse fazer até uma reflexão sobre isso, vamos até comparar as duas revoluções, né? A Revolução Inglesa, a gente vai ver que ela vai trazer uma grande mudança para a Inglaterra, que vai continuar até os dias atuais, né? A gente vai ver que a monarquia constitucional, a monarquia parlamentar, que o rei não é o rei mais absoluto, ele vai continuar até os dias atuais na Inglaterra, né? É difícil você ver um país que permanece da mesma maneira por muitos e muitos anos. Por exemplo, se a gente trouxer para o lado da Revolução Francesa é ótimo, né? Da Revolução Francesa, a gente vai ver que eles lutaram por algo, lutaram por uma república, lutaram por um governo do povo, e logo após o final da Revolução, períodos depois, eles já acabam, né, vivendo, né, lapsos de uma ditadura novamente. Então, né, a própria mudança da Revolução Francesa já foi uma mudança que não durou muito. Para você ver o quanto é difícil, uma das maiores revoluções da história, né? Teve uma grande mudança, né, na época e tudo, mas essa mudança não durou tanto. E a gente vai ver hoje que a mudança da Revolução Inglesa, ela dura até os dias atuais, para você ver a importância e o tamanho desse acontecimento. Pelo menos a configuração do governo, né? Isso. Essa mudança que eu tô falando, entendeu? Porque quando a gente olha para o Brasil mesmo, enquanto a Inglaterra está lá, permanece como uma monarquia constitucional, o Brasil, durante todo isso, virou colônia, saiu de colônia, virou república, passou por tantos caos, e a Inglaterra está aí, tipo, bem consolidada, num tipo de governo, quando a gente olha para o mundo, é minoria, né? E que foi muito criticado e que, inclusive, foi um período de transição, né? A monarquia constitucional foi um período de transição de muitos países que viraram república. Mas a Inglaterra não, ela permaneceu como monarquia. Permaneceu assim, isso. Tanto é que quando eu dou aula até sobre isso, eu falo para os alunos, e a Inglaterra permanece assim até hoje. A galera fica, até hoje, professor? Sério?
Cadê tipo, a parte de virar até república? Não entendi. aquele espanto, entendeu? Justamente por isso, que a gente tá acostumado justamente a essa transição, né, da monarquia para a república. Mas essa importância maior da Revolução Francesa tem a ver com a construção da historiografia no Brasil, né? Na academia de história, na formação, na faculdade, a gente olha muito mais pelo viés francês. Isso ajuda a responder o porquê dessa grande valorização da Revolução Francesa. Mas, andando, como é esse cenário da Revolução Inglesa? O que ajuda a causar tudo isso? Veja, primeiro, como eu já estava pontuando, nós temos as consequências da Reforma Protestante. Porque um dos grandes reis inglês, que é o Henrique VIII, que certamente é um dos primeiros a galgar nesse sentido, o Henrique VIII ele vai ter uma divergência gravíssima com a Igreja Católica. Vale salientar que, anos atrás, o Henrique VIII ele chegou a ganhar um título de defensor da fé católica, cara. Mas o Henrique, por interesses políticos, vale salientar isso aqui, por interesses políticos, por interesses pessoais e por interesses muito financeiros, o Henrique VIII ele acaba percebendo uma vantagem em uma separação com a igreja. O caso de Henrique VIII também é um pouco de casos de família, né? Exatamente. Isso tudo, entendeu? Ele arrumou uma brechinha. Uma brechinha pra resolver o caso da família. Com certeza. Não, eu preciso, né? Não, tu vai falar sobre isso agora, né? Tu já ia. Não, eu só ia comentar, porque eu acho essa parte também interessante. Claro que a gente só vê por esse lado amoroso, caso de família, não é. Silvio falou de vários motivos, né? Que levaram a essa separação de Henrique da Igreja Católica, do rei Henrique VIII com a Igreja Católica. Mas teve uma relação muito importante nisso, que é essa relação amorosa, né? Porque Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão. Mas, enfim, né? O amor não estava rolando mais, né? Não queriam mais estar juntos, together. Não estava dando match. E aí, Henrique já estava de conversinha com outra, não tinha Tinder na época, mas o bagulho já rolava solto por trás dos panos. Ligeiro. Entendeu? E aí, Ana Bolena, esse nome, né, que quando eu falo, a galera até pede pra ver a foto. Eu digo, minha filha, não prefiro não ver. Exatamente. Prefiro não ver. Só espera uma coisa e quando eu até falo pra galera quando eu tô falando sobre isso, que eu não boto pra evitar, entendeu? Assim, preservar os olhos de vocês. Né? Imagine que é melhor. Imagine, fique na cabeça. Imagine. Imaginando. Mas assim, brincadeira essa parte. Ana Bolena, né, se tornou uma grande pretendente de Henrique VIII. Só que o casamento naquela época, né, era algo muito sagrado. Até hoje, para a religião, é considerado algo assim. A Igreja Católica. É um sacramento, cara. Exatamente. E você se divorciar de alguém para se casar com outra pessoa, né, era uma afronta grande à Igreja. Tanto é que o Papa também não permitiu. Só que Henrique VIII, como já estava de treta com a Igreja, como não já estava concordando com muitas coisas, né? Esse também vai ser um dos grandes motivos, né? Um dos grandes não, mas sim, vai ser um dos motivos para Henrique dar uma pistolada e dizer que não vai seguir regra nenhuma, dizer que não vai acatar a decisão do Papa, até porque o Papa tinha falado para ele, né, que não seria possível o divórcio, não seria possível ele acabar esse casamento para se casar com Ana Bolena, aquela coisa e tal, pá. Não ia rolar. E Henrique VIII disse, oxi, eu sou otário. Minha vida é minha, pai. Quem manda sou eu, vou casar com quem eu quero. Beijos pra tu, abraço, tchau, até a próxima. Então, assim, Henrique, ele já mostrava que ele não estava querendo seguir as ordens da Igreja Católica, já mostrava essa insubordinação, né? Já nesses primeiros passos aí, até nessa questão do seu próprio casamento. E aí já foi um primeiro ponto também para ele começar essa separação aí da Igreja. Diz aí, Então, que quando ele faz a reforma anglicana, tipo, a reforma anglicana não é, tipo, ele não é totalmente diferente do catolicismo, né? Teria exatamente os dois pontos primordiais, ele poder se separar, que era o que ele mais queria, por isso da reforma, e o outro era que, com a reforma anglicana, não precisaria mais obedecer ao Papa, que era o outro ponto, né? E tanto é que a Igreja Anglicana hoje tem muitos traços católicos, né? Até hoje, justamente por ter muita relação com o catolicismo. Tem muita semelhança ao catolicismo. De fato, as diferenças divergentes eram bem mínimas e eram, de fato, só aquilo que interessava a ele. E a questão de eu falar até era a questão de não obedecer ao Papa é importante não apenas porque ele queria se separar e o Papa não deixou, né? Mas é por conta da questão do papel religioso, como o Silvio falou, né? Que até hoje é muito importante para a cultura de qualquer lugar. A gente sabe que o papel religioso tem uma importância muito grande na sociedade.
E tanto que tem até, né, discussões que quando ele estava prestes a morrer, ele falou que ele era católico, que ele não era anglicano, enfim. A gente entrar na pauta da fofoca aí da história. Da vida do tal do Henrique. Da vida do Henrique. Mas aí acabou tendo essa reforma e ela é bem importante, né, pra gente. Ele vai se tornar... por quê? Porque ele vai se tornar chefe religioso e político, porque como não obedece mais o Papa, ele, fazendo a reforma, ele vai se tornar o chefe religioso e político de lá. Então acaba que ele acaba tendo aí um papel ainda maior muito importante. De autoridade, de autonomia, né? Até porque a gente, quando encara a reforma, a gente fala por exemplo, falou de Lutero, que era basicamente um monge. A gente fala de Calvino, a gente não tá falando de um rei, tá ligado? Então, nesse momento, a gente tá falando de um rei que criou uma nova igreja, pô. Isso é uma proporção assim, eu volto a dizer, é uma coisa jamais vista. Desde quando a igreja se consolidou, nós não temos registros de um rei que bate na mesa, segura e permanece contrário à igreja, chegando ao ponto de criar uma nova religião. Eu gosto sempre de pontuar isso nas minhas aulas, porque isso é fantástico. Veja, mexer com religião é uma coisa... É sempre mais delicado. É muito delicado. Tem uma frase que um professor, inclusive hoje é meu colega, tenho muito orgulho, o professor Luiz Henrique, e ele falou o seguinte, eu como profissional da história, eu como professor de história, eu não ouso mexer no seu sagrado. Isso é sagrado. Isso é algo que foi construído à base da sua relação de vida. Eu não tenho algo ele literalmente mexeu nisso. Veja, tu tá caindo um pouco, tu voltou. Mas isso é muito verdade. Isso é muito verdade, porque a fé, ela é muito baseada também em experiências. Experiências individuais da pessoa. Individuais, então, assim, você não tem como entrar muito nisso, não, é complicado. Porém, durante muito tempo, a religião, assim, até hoje, né, ela ainda, infelizmente, é muito usada como algo político, né, então era muito utilizado e ainda é hoje em dia. A gente vê, até nas últimas eleições, a gente viu a força religiosa atuante para as eleições, né? Então não é algo que consegue separar 100% política e religião, né? Eu sempre digo assim, você pode ter sua religião, você pode ter tudo, mas nosso papel como historiador, como um analista mesmo, né, do processo histórico, a gente não pode esquecer dos problemas que já houveram quando a igreja se misturou com o Estado, né, por diversas vezes na história. Então, e aí, nesse caso do Henrique VIII, não pense que é uma separação de igreja e Estado. Pelo contrário, ele está unificando igreja e Estado. Só que na figura dele. E quando eu falo, tente entender a cabeça de um artesão inglês. Ele, católico a vida inteira. Os pais dele, católico a vida inteira. Os avós dele, católicos a vida inteira. E do nada, por meio de um decreto, a religião oficial da Inglaterra é alterada. Quem esse brother vai seguir? O rei dele, que está dizendo a nova religião, ou o papa dele, que sempre disse a religião dele? E aí? Então, essa configuração religiosa vai ofertar um problema grave que vai se acumular a outros e vai estourar nessas revoluções inglesas. Mas até porque, mano, a gente tá falando de uma Inglaterra, né, pré-revolução inglesa, em que o rei, ele era uma figura política, assim, centralizadora, uma figura política basicamente principal que se tinha. Então, assim, eu era o rei, entendeu? Então, não podemos esquecer esse absolutismo político, né? Isso, exatamente, entendeu? Mas vamos embora. Então, nessa configuração inglesa, nesse século XVI inglês ainda, né, pós-reforma protestante e tal, e nesse desenrolar do anglicanismo, nós vamos enxergar configurações bastante interessantes para essa Inglaterra revolucionária do século XVII. Veja, ainda após o Henrique, nós teremos a Maria I, a Elizabeth I, e aí, com a Elizabeth, nós teremos o fim da dinastia Tudor. Isso, chegaremos aos Stuarts. Esses Stuarts, primeiro que eles não foram abraçados pelos ingleses. Segundo, volto a citar o problema religioso.
A Maria I, ela era católica. Ela desfez o que o pai fez. A Elizabeth I, ela era anglicana. Ela desfez o que a Maria fez e refez o que o pai fez. Prestem atenção. Mais uma vez eu volto a citar a cabeça desse artesão, dessa população inglesa de modo geral. Quando essa pauta religiosa entra em cena, as complicações entram também em cena. Por quê? Eu falei de pessoas de baixo aporte financeiro, mas essa briga também entra na galera de alto aporte financeiro. A gentry, os burgueses, os pares, essa galera da alta nobreza, da média nobreza, da baixa nobreza, a galera da burguesia, eles vão pensar religiosamente. Um terceiro viés cristão que vai surgir, que é o calvinismo, vai ser literalmente abraçado pelos comerciantes. O calvinismo vai dar brecha para o comércio se desenvolver. E os comerciantes burgueses, ingleses, e também a gentry, vão se agarrar com isso aí. Então a Inglaterra ela tem mais um problema. Primeiro, os insatisfeitos católicos. Segundo, a definição do anglicanismo. E terceiro, os puritanos, que são os calvinistas ingleses. Para onde é que vamos aí? A gentry tem os seus interesses e eles estão movidos pelo calvinismo. A alta nobreza está dividida entre bajular o rei Jaime I, o Stuart, né? que era um indefinido, não sabia para onde ir, mas ele tinha traços claríssimos do absolutistas. E também era bem absolutista. E ele também era bem absolutista. É isso que eu ia dizer. Então, vamos situar, né? Porque assim, vamos situar assim a galera, né? Porque a gente tava na dinastia Tudor com Elizabeth I e do nada a gente não tá mais, né? Porque Elizabeth I não teve filho, né? Ela não teve. Tanto que ela era conhecida aí como a Rainha Virgem. Isso. Se era ou não, a gente também não entra nessa pauta, né, pessoal da pessoa. Porém, filho não teve. Então, ela conseguiu sustentar aí o argumento. Então, quando ela falece, ela tem que deixar o trono para alguém. E ela deixa o trono dela para o Jaime I, que é primo, né? Que é o primo dela. Só que ele não é da dinastia Tudor, ele é da dinastia Stuart. Então, eu tô literalmente tirando uma família ali que tá anos sendo construída ali na monarquia, a pessoa tá ali amando ou não amando, mas sempre tem um apego, e colocando uma outra família, de outra dinastia, de uma outra problemática. Outra visão política, né? Por quê? Porque eles vão estar muito mais focados na questão do absolutismo. Então, Jaime I vai ser muito mais absolutista. Então, a gente vai criar algumas crises de, como o Silvio falou, né? Nós temos aí uma população pobre, que já está sofrendo, mas não apenas eles que se lascam, né? Os burgueses também, porque ele quer aumentar imposto, ele quer terminar o seu mandato fazendo um monte de mudança, de alteração. Então, assim, ele começa a querer mexer na Inglaterra de uma forma que não agrada nem os burgueses, e que é o pior, né? Os burgueses se lascou. Então, um exemplo disso aí, Samara, um exemplo disso aí, de uma alteração que ele queria fazer e que não caiu legal, mas de jeito nenhum, foi, por exemplo, centralizar o exército inglês. O exército era da nobreza, era do parlamento. E ele, como absolutista, como Samara bem pontuou, ele queria centralizar, ele queria trazer esse exército para a mão dele. O parlamento vai entender isso como uma jogada política, como uma manobra política completamente desfavorável à política inglesa. Como é que esse bicho acaba de chegar aqui e já quer tirar o meu exército, tirar o meu privilégio, digamos assim, de defesa? Esse cenário inglês, mais uma vez, entenda a bola de neve se formando. Nós temos um problema político e religioso, também social, como Samara pontuou, a população pobre, desde o estudo. E agora nós temos um rei que entra numa nova rotação e já entra entrando em conflito com a política inglesa. Que nós temos um órgão famosíssimo, que é o parlamento inglês. O parlamento inglês dividido em dois momentos. A Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns. A rotação da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns é super diferente. Sempre foi assim.
A Câmara dos Lordes vai ser ocupada pela alta nobreza, pelo povo que tem tanto poder aquisitivo quanto poder político. Já a Câmara dos Comuns, nós vamos encontrar uma rotação em que são nobres, mas digamos assim, de baixa estatura de título, sabe? E nesse momento nós encontramos a pequenos proprietários que são pessoas que querem entrar nessa nobreza. Exatamente, que querem entrar nessa nobreza, alguns até chegam a comprar título. E temos essa burguesia, como Samara bem disse. A burguesia é um grupo social que está crescendo, que está comercializando e que está procurando espaço na política também. E que, inclusive, está usando a monarquia para se alavancar. Né? Tipo, eles estão usando a monarquia como algo favorável. Até que ele começa a olhar para a monarquia como algo desnecessário. E aí é quando a gente começa a ver, de fato, que eles começam, né, a querer tirar ele do poder, né? O Jaime I. Exatamente porque começa a ter atitudes que já não estão mais na burguesia. A burguesia já começa a ter mais voz, já começa ali se desenvolver melhor. E aí o Jaime I continua com atitudes bem absolutistas e a burguesia já não quer, porque a burguesia está aí usando a monarquia para se alavancar, né? Isso vai durar bastante tempo. É onde, inclusive, começa aí, né, para situar vocês, o que a gente chama de Revolução Puritana, né, para situar vocês assim, né? Dando nome aos bois do que a gente está falando, é o que vai estar desencadeando aí a Revolução Puritana, porque depois de Jaime I, a gente vai ter também o Carlos I, que é o filho dele, exatamente. Assumindo, e a gente acha que, tipo, não, tudo bem, porque a gente vai ver a petição dos direitos, né? Isso. Que é um momento bem importante, que é exatamente que é imposta pelo parlamento, né? O parlamento vai impor ela, e Carlos I paga de bom moço e assina ela, que o que seria, né, essa petição dos direitos? É exatamente ele declarando que qualquer atitude que ele fosse tomar, tanto de aumento de imposto, como a convocação de exército, prisões, julgamentos, enfim, teria que passar pelo parlamento. E Carlos I assina. Então, até então, tudo bonito, tudo legal, tá tudo no equilíbrio, a galera tá gostando. Porém, na prática, isso não acontece, né? Ele literalmente assina e faz dane-se, caguei para o que eu assinei. Exato. E faz tudo ao contrário. E aí, um ano depois, ele vai lá, reunião do parlamento, o parlamento faz, meu querido, tá errado isso aí, não tá certo. Ele fez, tá certo não, gostou não. Então tá bom, vou fechar o parlamento, vocês não tem que estar querendo não. E ele fecha o parlamento durante 11 anos, e é um caos. Como assim? Isso é histórico, para ter ideia. Até hoje existe a cerimônia do bate-a-portas, onde um enviado do rei, né, chega à Câmara dos Lordes e a Câmara dos Lordes fecha literalmente a porta na cara dele. Como quem diz, o parlamento é forte, o parlamento existe e o parlamento não se dobra mais ao rei. O que o Carlos I fez, ele mandou prender parlamentares dentro do parlamento em exercício. E pessoas morreram. Isso vai dar mais brecha ainda para o clima péssimo dentro da Inglaterra, sabe? Então, veja, nós temos uma galera imensa chegando nas cidades, um desemprego descomunal, fome, miséria, né? Nós temos, como se não bastasse tudo isso, nós temos intolerância religiosa comendo fogo. É isso que eu ia dizer, né? O Carlos mantém uma postura muito parecida com o Jaime I, né? Tal pai, tal filho. E depois que ele fecha autoritário, perseguindo puritanos, abusando de impostos. Então, assim, para a burguesia, esse rei foi um verdadeiro desastre. Exatamente. Do começo ao fim, né? De uma Elizabeth que tinha valorizado a privatização, política dos cercamentos, para esse rei, Jaime I, depois para Carlos I, a Inglaterra parecia uma zona, porque, tipo assim, uma hora a burguesia, a gente tá ganhando, a gente tá perdendo. A gente tá ganhando, não, a gente tá perdendo. Então, assim, você vai ver que a própria Revolução Inglesa, ela é cheia de reviravoltas, né? Até quando, depois disso, eles acreditam tá ganhando, e quando, na verdade, vão estar perdendo de novo.
Então, esse imaginário que Silvio traz que é muito importante, porque justamente é essa ideia, né? Que é uma montanha-russa do caramba, velho. Porque uma hora tu tá aqui, outra hora tu tá ali, outra hora entra um rei que não tem nada a ver. Isso. Sabe? Tanto que é quando a gente vê que nesse período a gente tem muita gente saindo da Inglaterra e buscando um novo mundo. Exatamente. Que a gente vai pra frente, né? Que seria, né, as 13 colônias, que hoje a gente sabe que é os Estados Unidos. Exatamente porque em um momento estamos anglicano, daqui a pouco, eita, estamos católico. Então, passando essa perseguição religiosa, a galera tá ali, meio perdida. E aí, o que eu posso fazer? Principalmente os puritanos, exatamente. Isso. E a gente vê uma grande corrida dos puritanos. Exatamente. Isso. Então, eles correm nesse momento. Como Samara disse, uma hora é calvinista, outra hora é católico, outra hora é anglicano. Só para constar, tá? Na hora que for anglicano, católico e puritano devem ser mortos, tá? Mortos. Na hora que for católico, anglicanos e puritanos devem ser mortos. Então, olha com o que a gente está brincando. Lembre-se. E uma coisa boa... Vai, termina, Silvio. Então, com o sagrado não se mexe, cara. Com a religião não se mexe. E eu estou usando a religião como ponta de partida disso o tempo todo, porque é um exemplo muito prático do que está realmente acontecendo nessa Inglaterra. Assim, eu ainda vou complementar dizendo o seguinte, que um dos grandes problemas nisso, além de ser um fator religioso muito forte, era de que quando tu estava mexendo com puritanos, quando tu estava mexendo com a galera que estava fazendo parte, por exemplo, da igreja anglicana, tu estava mexendo principalmente com a burguesia. E aí, o grande problema justamente desse processo vai ser isso, é tu mexer com a burguesia, velho. Porque é a burguesia que vai ficar pistola, que já estava tendo muito poder, né? Principalmente poder por causa do comércio, porque estava crescendo como classe social, e vai botar para frente esse bagulho aí e não vai aceitar, sabe, por muito tempo essa montanha-russa. E eu acho que aí a gente já pode partir para o finzinho do nosso Carlos I. Mas deixa eu só situar uma coisa, né? Exatamente por causa dessa transição. Quando ele fecha o parlamento, a gente vai ter o parlamento fechado 11 anos. E ele só vai reabrir exatamente por conta dessas guerras internas, né? Então a gente vai estar tendo aí o pessoal fazendo uma revolta lá na Escócia, e aí ele tá sofrendo muita pressão por conta do parlamento, e aí ele decide abrir o parlamento de novo. E aí ele abre o parlamento ajuda ele a acalmar os ânimos na Escócia. Depois que o parlamento efetua com êxito, ele fecha o parlamento de novo. É uma bagaceira. E aí ele só vai reabrir de novo o parlamento porque vai estar tendo uma revolta separatista agora na Irlanda. Porque precisamos lembrar que tem a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda ali, todo mundo fazendo parte do mesmo povo. E aí tá tendo a revolta separatista, ele vê que sozinho não consegue, então ele abre de novo o parlamento, e aí depois ele resolve a revolta e ele fecha depois o parlamento de novo. Então tá vendo aí esse caos de abre e fecha. Ele tá usando o parlamento, sendo que o parlamento, gente, os parlamentares têm um papel muito importante. E aí ele fica aí, os parlamentares se arretam. E aí por isso que a gente tá agora pro final de Carlos I. Porque nesse abre e fecha, eles olham e falam assim, eu fico de soleil na minha cara, a farda não. E aí eles se arretam, né? Então a gente vai ver que em 1642, eu acho, enfim, vai começar aí com a Guerra Civil, né? Que vai ser os Cabeças Redondas e os Cavaleiros. O parlamento. Que é os Cabeças Redondas, que são os parlamentos, que é exatamente porque eles não usavam perucas, né? Que na época vocês viam aquelas perucas e tal. Mas os parlamentares eles não usavam, então por isso Cabeça Redonda. E que vai ser liderado por Oliver Cromwell. Não sou bilíngue, André sempre entra nesse momento. Não, e ele sempre ajusta eu e Silvio, né? Mas tudo bem. Ainda bem que temos ele. Mas... E ele vai ser muito importante, por se estou frisando o nome dele, ele vai ser o líder da Revolução. E a gente vai ter os Cavaleiros, que no caso vai ser a galerinha. Os Cabeças Redondas, né? Os guerreiros. Os Cavaleiros são os outros. Do rei. Não, pô, sim, do rei, mas tô dizendo, as tropas principais aí que vão tirar justamente o rei Carlos I são os Cabeças Redondas. E aí eles vencem, né? Aí como eles vencem, o que acontece? Conta aí, Silvio, o que acontece? O problema da vida é confiar demais, irmão. Exato. O Carlos I, ele foi convidado a ir para uma sessão pública de assassinato. Ele só não foi avisado que ele que seria o assassinado. O que acontece? Faltou essa aula. Faltou. Vacilou. Pra morte, o Carlos foi preso, levado para ser assassinado, morto,
E a gente começa um novo período na Inglaterra, que é o período da República do Cromwell. Vê só. Pra gente não ficar falando do Cromwell, esse canalha. Ó, só uma coisa, Silvio, que a gente muito importante, que vale salientar, que justamente o processo de revolução puritana é esse, né? Quando a morte de isso Carlos quando I finaliza. E a chegada de Oliver Cromwell ao poder, né? O processo da revolução puritana. Muito porque parte da galera que fez essa revolução, essa mudança, era parte dos puritanos, que, consequentemente, também era parte da burguesia. Isso. E por que é tão importante, né, esse momento? Porque ele vai ser decapitado em praça pública e vai estar lá o sangue dele jorrando, e o sangue dele não é azul, como a gente bem costuma conhecer. E uma das frases que ficou bem conhecida é que o sangue dele não é azul, a população viu. E por que é tão importante? Porque eu acho que foi o primeiro momento que a população viu que o rei, tipo, era humano. Que ele é gente como a gente. Que ele era gente. Cara, gente, não tem frase. E isso, isso é muito importante, porque, como a gente falou no início, né? Poxa, a gente às vezes desvaloriza um pouco a Revolução Inglesa, foca na Revolução Francesa, sobre, enfim, outras revoluções. Mas a partir desse momento, eu acho que é o primeiro rei que é decapitado, que, assim, praça pública e tal. Eu, pelo menos agora, não me lembro. Nem o período anterior. Se eu não estou enganada, ele é o primeiro. Então é um momento muito marcante para o decorrer da história, assim, né? Da gente. Com certeza é o primeiro. Com certeza é o primeiro grande rei de uma grande potência de época a ser assassinado. Ele se assassinado. Isso vai afetar tanto que até os próprios reis absolutistas vão começar a ter medo de continuar sendo chamados de absolutistas. Exatamente, termina a base. Então, e aí, veja. E aí entra aí o Cromwell, vai lá. O Cromwell. Veja. Estudando essa Revolução Inglesa, a gente passa pela Revolução Puritana, né? Ou melhor, o contexto, a Revolução Puritana, a República do Cromwell, a volta dos Stuart e chegamos na Revolução Gloriosa. Vê, esse momento do Cromwell é um momento ditatorial, em linhas gerais. É um governo ditatorial em que era para ser um novo momento, era para ser um novo... era para ser uma república, né? O governo, a população estava encarando o Cromwell como uma nova esperança, justamente como você está dizendo, e um governo do povo, de fato, em que a galera pudesse... E o parlamento pudesse existir, né? No mínimo. Porque ele foi o líder. Ele foi o líder, gente. Ele foi o líder da Revolução. E aí ele assume, pô. A galera acha que tá, tipo, muito bom. A galera super querendo ele. Aí ele entra, tipo, parecia um militar rígido. Tipo, um puritano, assim, com nada intolerante. Não tinha papo com ninguém, era isso, e pronto, acabou. Algo que ele fez de importante foi a questão dos atos de navegação, que não vale a pena entrar agora, mas dá uma olhada depois, foi algo bem importante pra você que eu achei isso a maior sacanagem já vista, esse ato de navegação, mas tudo bem. Não, podcast. Canalha sem precedentes. E eu acho que uma frase que define bem, tipo, o período dele é uma frase de Nietzsche que eu acho bem legal. Revolução dos Bichos também é um bom livro pra você conectar ele. Que Nietzsche fala assim, né? Quando se luta contra monstros, devemos nos acautelar para não nos tornarmos um. E ele fez exatamente isso. Tipo, tudo aquilo que ele lutou contra Carlos I, ele fez. Então, tudo aquilo que era a luta idealizada, ele liderou, quando ele foi para a prática, que ele assumiu aí o poder, ele fez tudo aquilo que Carlos I estava fazendo. Então, para reduzir, eu acho que para resumir o governo dele, né, de Oliver, olhe para Carlos I, e tire a coroa. Viveu o suficiente para se tornar vilão. Viveu o suficiente para se tornar vilão. Essa foi boa. Quando eu falo do Cromwell, eu sinto o seguinte, ele foi um absolutista sem coroa. É isso. Porque ele se deu o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Enfim. Da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. Não é só de um, não, foi de 3. Ele é canalha com todas as letras em caps lock. Mas, assim, só pra adiantar aí, né? Até após a morte de Cromwell, Richard, que era basicamente o filho dele, tenta chegar, né, novamente e de fato, chega ao poder. Mas dura nem um ano. Irmão, a população já não tava aturando o pai. Que era o cara. Que era o cara, que tinha respeito, né? Porque chegou com respeito. Foi perdendo respeito ao longo do tempo. Aí chega lá, o filho, achando que vai ficar, mas a situação já estava ruim e o filho, certo, não estava conseguindo controlar a oposição daquela situação que estava ruim. Então o cara já entrou numa bomba, não soube controlar, herdou, né, as questões do pai aí toda, né, que estava no ar, e o bagulho vai ficar mais complicado ainda para ele.
E o que eu acho o auge, assim, é que ele era tão ruim, mas tão ruim, que preferiram colocar Carlos II, voltaram pra Então, dinastia. Aí a De volta, tão né, ruim, tipo velho? assim, gente, tipo, Essa parte me pega. foi. Eu digo, por Essa quê? parte. Veja, então, acho que me pega. Sabe, eu não sei se te pega pela mesma coisa que me pega. Mas o fato do pai ter sido morto. É isso aí, cara. Cara, a O pai hipocrisia do morreu. parlamento. Carlos I foi morto. O cara foi executado pelo parlamento. Não, filhão, o filho de Carlos I, oxe, da casa, pô. Sai Rapidinho. comigo, pô. Tamo Isso. junto. Cara, eu não consigo entender a Trouxe. cara que o parlamento chegou para pedir para Carlos I. E vamos ver, a gente né? assassinou Carlos teu II. pai, Carlos II, a gente assassinou teu pai, mas foi tipo brincadeira safada, Não, sabe? mas assim, não é Brincadeira nada, safada. não é Ele nada com estilou, você, entendeu? O problema não é né? você. Não. Nenhum estirou. problema pessoal com você. Agora, ele foi E tabacu. eu penso o seguinte, velho. Eu penso assim, né? Pô, o Carlos II deve entrar botando, assim, essa Rafa pra cima, ela lapada, tá ligado? Ele vai chegar querendo vingar o pai e tudo. Mas, meu Não irmão, respeitou o pai. não respeitou Mas o ele pai, foi pô. esperto. Não Não, respeitou gente, ele o foi pai. esperto, pô, ele foi esperto. Fala Se do eu chegar- contra, fala do Veja contra. bem, não, é sério. Vê, depois desse caos inteiro, o pai dele não morreu de qualquer... Gente, o pai dele foi decapitado. Não é que morreu. Praça eu pública, acho que é vamos assim, falar em Samara. enfatizar, praça pública. Samara, ficou a Se ele lição, chegar né? dando Ficou o voadora, aprendizado, né? Ficou o aprendizado, né? Ficou. Foi. Minha gente, ele foi muito esperto. Ele chegou tranquilo. No samba, ele chegou fazendo aqui um pagodinho tranquilo. Não, gente, eu dou uma anistia, tá tudo bem. Uma liberdade religiosa aqui que tá precisando, né? Vamos ajustar aqui o exército rapidinho. Eu acho chegou que assim, jogando ele queria certeiro, governar certo. sem perder a cabeça, né? Importante, né? André, cala a boca. Só que aí que tá, né? O que acontece é que isso foi só no início, porque ele não ficou amiguinho lá de Luís XIV da França. E quem era Luís XIV? Exatamente. Somente, O Estado sou Só eu. o próprio Estado na Terra. somente a maior representação do absolutismo. Só besteira, Entendeu? coisa. Então, acho Mas que ele deixou... calma que na França É. vai ter o que merece. Vai também, ter, né? vai ter. Peraí. É. Então a gente vai ver que ele chegou miudinho ali no pagodinho ali, mas ele não chegou porque ele não queria perder a cabeça de primeira. Só Exato. que ele não conseguiu implantar 100% ali, né, o absolutismo, novamente. Mas aí veio, ele morre. Ameniza, né? Ameniza um pouquinho É. a situação centralizadora que tava, dá aquele... Respira um Não pouquinho, deu- pai. Não respira não. Fingir. Exato. Mas aí Só que do o que filho me dele, pega né? é o depois. Não. O que me pega é o depois. Mas Isso, vai, porque- Samara, vai. Eu vou deixar você terminar, depois eu vou falar o que me pega. Não, porque eu já Beleza. vou entrar em Jaime II, eu vou entrar no filho dele aí, que assumiu, É isso. que já também Vamos era embora, o foco é a Revolução Gloriosa. O Luiz. O foco é ela. Vai-se embora, vai-se embora. Ah, posso então correr? Pode ir, Não vou pode voltar, ir. não. Depois Aqui eu falo. pra mim Não, vocês estão é travando. já já. Não sei É se é a já minha já. internet. É a tua internet aí, a a tua tua- internet. Ah, né? A A minha, minha. né? Não sei o que. Ah, tudo Mas bem, para. eu tô travando, não, né? Não. Ah, não. Então não, é só vocês que de vez em quando dá um... Vai tudo sob controle. Entra Jaime II, que também no caso, ele vai começar a priorizar os católicos. Isso é algo importante, porque, né, lembra daquela guerra religiosa, então ele vai priorizar muitos católicos. E ele também vai estar bem amiguinho aí de Luís XIV. E aí, nessa hora, gente, depois disso tudo, só agora, que cai a ficha do parlamento. Eita, minha gente, olha, eu acho que vai dar merda de novo, ó. Acho que não vai dar bom. Ele tá muito amigo do Luís XIV, eu acho que não vai dar Olha, bom, não. Minha aí- teoria é a seguinte: juntou Não. católico e absolutismo de mão dadas, irmão. Abraço. Acabou. A Inglaterra chora, legal. Abraço. A situação não é Gente, Tá um legal. caos, é sério, um caos. E aí eles decidem tirar, né, o bendito João II antes que dê a Jaime, merda. Jaime, Antes de dar Jaime. merda, eu já vou Ele não tentar mudou o nome, resolver. não, Samara. Ela me Ele- soltou um João II ele aqui. ainda Eu queria soltei, continuar João sendo foi. chamado de Era Jaime. Jaime. Ele clama por isso. Morto. Gente, pouco era mais de Jaime respeito. II. Ô, André, ela me soltou um Jaime II, foi isso mesmo? Ela soltou um João II, né? Não, mas é Segundo. Jaime II. Mas é João. Jaime II, meu gente. Ela sacudiu um João aqui Mas no sério. pagode. Você Ah, viu? pois, eu vou Ela ouvir o soltou um podcast. Joãozinho II. Joãozinho II. É o seguinte, Eu vou ouvir Samara, o podcast, não acredito nisso, não. Quando vamos de liberar arrasta o pra cima, Samara. Vamos de arrasta pra cima.
Ela soltou um João II. Então, assim, pessoal, eu João quero II. fazer não, vê só. Eu quero fazer uma pergunta. O que é que acontece na Inglaterra quando tu é católico e absolutista? Me diz aí o combo. O que acontece contigo? Tapa, morte, destruição, sangue, medo e o temor de uma nova guerra civil. E o que aconteceu Pensando com nisso. Jaime? Fuga, Jaiminho, fuga, né? Jaiminho II acabou Fuga, né? exilado. Perna pra quem te quero. Irmão, Tem que a vazar, né? opção dele era. Tchau, tchau. A Se opção dele correr, o era bicho pega, se foca, ficar, o bicho come. fogueira, foice, fuga. Ele fez eu vou na última, hein? Ele se refugiou na França e o parlamento inteligentemente se ligou à filha dele, Dali Mary. Fala da Maria. Mas bem Fala da tudo. Maria. Fala da Maria. Opa, tu quer governar a Inglaterra, pá? Traz teu boy pra cá, É pá. má, viu? Foi mal, mano. É mal, Ele é tentou. mal. Ele tentou. Mas Não, não estamos falando de qualquer Guilherme, né? Não, Do jeito De nenhum. qualquer. É o guizão da massa, o guizão da galera. Silvão, não é o você Guilherme gosta- Amarelo, não é o Silvão, verde. você é gosta o de orange. laranja? Tu não falou Você isso gosta- não, Samara. Tu gosta de laranja, Silvio? Eu gosto de laranja, André. Tu gosta de laranja? Samara, tu gosta Samara. de laranja, Samara? Não, ela perdeu Tu direito. gosta Vamos de que laranja, Samara? Tu já ouviu falar na laranja Guilhermina? lá. Ele tá pior que eu, tá? A dele falando foi sério, pior que a minha. Cara, essa laranja é solução. É horrível, tá? Essa laranja é solução, velho. Olha, tem que respeitar seu laranjinha, viu? Guilherme de Orange chega na Inglaterra como esposo de Maria Stuart para resolver a bagaça e agora resolver de uma vez mesmo, tá? Botar ordem. Ó, depois de vai e vem, casos de família, que é essa Revolução Inglesa, casos de família. Se alguém falar contrário, mentiu, é casos de família. Só Pode- chama Sônia Abraão, não sei, mas chama a Sônia. A gente começou com teste de fidelidade com João Kleber e terminou em caso de família, certo? O Henrique estreou e terminamos em caso de família. Mas assim, agora É muito ruim. A gente tá aqui, ó, outro patamar. Agora sim, a gente tá falando de resolução. Silvio, mais respeito no nome de Guilherme de Orange, tá? Fala aí mais. E Para depois de ele rir. fica chamado como Guilherme III, né? Para Sim. o resto da galera. Agora sim, eu enquanto- acho que Agora vale salientar que ele era um rei consorte, viu? Ele era um rei consorte, porque quem de fato governou Não, sim, a sim. Inglaterra foi a Mary Stuart, que ele era um rei consorte, Olha, Mary. tal como Mas o a que- Elizabeth II e o Segunda. Charles. Agora, II, mas, Charles o que- II, mas o terceiro. que A acontece? questão dele é o acordo, Mas, né, é. pai? Com o Tem um parlamento. acordo que ele tem um acordo que ele assina. E outra, que eu acho que a própria Maria mesmo só foi mais benquista por causa dele, né? Porque, tipo, ele foi Ah, justo. uma opção que a galera gostou. Tipo, a galera queria ele no poder exatamente porque Um cara, ele já um cara tinha de fora. participado. É. Veio de fora. Sim. E ele veio de fora e ele vai ter participado de altas guerras contra o Luís XIV. Então, por ele ter participado de lutas, de guerras contra o Luís XIV, que era absolutista e era Se o que prova a uma galera figura contra, né? não É. queria, então, ó, se ele tá aí com guerra contra ele e contra, então, tipo, a galera gostou dele como opção. Então, eu acho que foi muito mais, por mais que era Maria, né, junto com ele, eu acho que ele teve um papel bem importante. E também só foi firmado por conta do acordo que... Carta André, de Bill é. of Rights. Carta de Direitos da Declaração de Inglaterra. Direitos. Eu sou Exatamente. do Brasil, gente. Foi a Declaração de Direitos, tá bom? Não sou bilíngue, não sou obrigada. E aí ele Mas é assina sério, o uma pior que a carta. galera sem brincadeira, o pior que a galera se refere a essa carta como Bill of Rights, sabia? Aqui no Brasil. Eu sei, Nos eu não nos sou livros. obrigada É. a falar. Não é não, Silvio? Não sei se você já viu também. Você já viu nessa É marca. isso. Eu sei, Bill of Rights. é porque ela é bem conhecida, mas eu não tô afim de passar vergonha. Não, Você só Aí quis passa. lacrar aqui. Tchau, Samara. Você só quis lacrar. Gente, como é que tira, André? Ele que se tira, né? Não dá. Mas o que era então essa carta, André? Já que eu tô falando em inglês, Silvio, explica aí a carta que tinha. Não, a mas Declaração de você Direitos. tá certo, Samara. Ninguém tem que pagar pau pra gringo aqui, não. Você tá certo. Eu só queria entrar Boa, cabeça.
Boa cabeça. Tirando isso, vamos falar da Carta Bill of Rights agora, né? Que deu autonomia ao parlamento, né? Então isso aí já é uma grande conquista para a Inglaterra dessa época. Afinal, era parlamento perdendo poder, parlamento ganhando poder. Então, assim, o parlamento agora com essa autonomia já foi um grande avanço para o que estava acontecendo antes. Segundo, limitação do poder dos reis, que era, né, basicamente, reis absolutistas que tinham passado pelos governos ingleses, né, e que agora vão ter seu poder limitado, como, inclusive, é hoje na Inglaterra, né? O rei existe, mas ele tem o seu poder limitado. Afinal, a autonomia maior, né, é do parlamento. E o poder maior é do parlamento, né? E no final a gente tem a criação da monarquia, né? A monarquia constitucional. Uma monarquia agora, né, que não tem as leis criadas pelo próprio rei, como era muitas vezes no absolutismo, né? O rei era o próprio decreto, o rei era a própria lei. Não, agora se tem leis constitucionais criadas também pelo parlamento e que precisam ser seguidas. Porque eu brinco muito o seguinte, que no absolutismo era um bagulho tipo, o rei decidiu que tu é culpado, tu é culpado, pô. E pronto, abraço. Não tem uma lei que vai te salvar, entendeu? Mas agora não. E agora o agora parlamento as coisas tem vão mudar mais na voz. Inglaterra. Isso. Né? Agora a gente vai ver que o parlamento ele vai ser mais forte do que o rei. Acaba Exato. que o rei hoje assim, é muito mais, é uma figura mais representativa. Cerimônias, que, né? É uma coisa mais cerimonial e tal, do que ativa de interferência política hoje, né, na Inglaterra, né? Então, a galera às vezes não sabe, mas tipo, a própria Elizabeth, né, ela era essa figura. Apesar de, assim, de assim, contatos com líderes do mundo todo, né, que é um grande papel dela, o ministro da Inglaterra é basicamente, junto com o parlamento, é que faz a coisa acontecer lá. Rapidinho, só pra situar, assim, só rápido. A Vicky falou da Elizabeth I, tá? A que morreu ano passado é a segunda. Porque eu sei que ela foi... Não é filha, e que não é filha dela. Só e que não é filha dela. Boa pergunta, que sempre faz nas aulas também. Mas eu vi a linhagem, tá ligado? É como se fosse tia-avó dela na linhagem sucessória. Eu tava dando uma olhada. É um negócio assim. Tá ligado? Mas vai. Mas já pra gente começar, ou melhor, já pra gente finalizar esse podcast, eu queria só pontuar que a reverberação das revoluções inglesas, né? Assim, esse ato do Jaime II ser exilado, do Guilherme de Orange chegar, né, e assinar a Bill of Rights, acabou sendo chamado de Revolução Gloriosa pelo fato de a gente encontrar uma troca de poder, né, de forma sem violência, né? Entre aspas, pacífica, exatamente, sem o derramamento de sangue. Agora, as grandes consequências das revoluções inglesas é justamente como eu estava dizendo no começo do podcast. Ao fortalecimento e o crescimento dessa burguesia cada vez mais forte. Mas uma coisa muito importante é justamente as bases, os pilares para o iluminismo, que vai ser um movimento intelectual muito importante para o século XVIII, que vai influenciar uma galera legal aí, com o próprio John Locke surgindo e vivenciando essas revoluções inglesas. Afinal, já começou nas revoluções, né? Sim, mas só um detalhe, já começou muito nas revoluções inglesas o processo até de privatização, né? Como a gente tinha comentado aqui. Com a própria Elizabeth. Né? Exatamente. Então ali já dá o primeiro start. Então, essa fala sobre razão, essa fala sobre liberdade, sobre tolerância, né, sobre igualdade, sobre propriedade privada, o Locke começará a pontuar, né, e será muito importante para os movimentos futuros. Beleza? O famoso John, tá? Não é o Locke da Marvel, mas é o famoso John Locke. Ei, fechamos. Fechado. Ei, foi massa. Okay. Foi massa. Foi fechado. Uma hora de podcast a gente fez. A gente combinou quanto? Vamos terminar, te dar uma hora. A gente 30 segundos. 30 segundos. Valeu, pessoal. Foi massa. Segue nós. Ei, valeu, galera. Até a próxima. Que a história. Segue no Instagram. Cala a boca. Segue, compartilha a live. Segue no Instagram, curte, comenta aí, fala próximos temas pra gente, que agora a gente voltou das férias oficialmente, tá bom? Que a história esteja com vocês. Valeu, gente.